Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, missa do dia da solenidade do Natal do Senhor, a primeira leitura apresenta um trecho do profeta Isaías, louvando os pés de um mensageiro que sobre os montes anuncia a paz e a salvação. E diz para Sião, ou Jerusalém: o teu Deus reina. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém, que vira os seus habitantes serem deportados para a Babilônia, o seu templo ser destruído e profanado, agora ela vai se alegrar com o regresso do Senhor. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, sabem que verão com seus próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Aquela cidade abandonada e arrasada será agora agraciada com a presença de Deus novamente. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo, o Senhor resgatou Jerusalém, o Senhor desdobrou o seu braço forte e santo aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Tudo isso aqui se refere, num primeiro momento, à alegria que os exilados sentirão pelo retorno da Babilônia à sua pátria. Mas isso se aplica, em sentido pleno, ao retorno do Senhor a nós. A vinda do Senhor para nós, pecadores, arrasados pelo pecado, porque alguém veio para procurar e salvar o que estava perdido. E isto é uma boa nova, isto é um evangelho, e nós temos que nos alegrar. O Salmo 97 tem o mesmo tema: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. A salvação se destina num primeiro momento a Jerusalém, mas ela se estende a todos os povos. A segunda leitura é o início da carta aos Hebreus. Esta carta é um pouco diferente das outras, porque ela não apresenta destinatário. Ela já começa com as seguintes palavras: muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, estamos nos últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho. Quem dirige esta carta, tradicionalmente dizia-se que era São Paulo, carta de São Paulo aos Hebreus. Mas Paulo nunca usa o nome dele nesta carta. Alguns falam que essa carta teria sido escrita por Apolo ou por Barnabé, mas são só conjecturas. Seja como for, ela é inspirada por Deus, ela é canônica. Ela se dirige aos judeus convertidos ao cristianismo e que agora estão com a terrível tentação do desânimo, a tentação de voltar ao judaísmo. E esta carta tenta inculcar ânimo aos seus destinatários. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou antigamente aos pais, aos patriarcas, aos antepassados, por meio dos profetas. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou pelo seu Filho. O Filho é mais do que um profeta. O Filho não é alguém que fala em nome de Deus, mas o Filho é o próprio Deus. A este Filho, Deus constituiu herdeiros de todas as coisas. Foi por ele que Deus criou o universo. Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. Ele disse: faça-se, e a coisa existiu. Esta palavra, ou este verbo, é o próprio Filho. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a expressão do seu ser. Ele é Deus de Deus. Ele é luz de luz. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. O Pai e o Filho juntos operam a criação do mundo, a conservação do mundo e a providência do mundo. O Filho, juntamente com o Pai, sustenta o universo. Ele, que veio a este mundo, veio com um fim. Qual foi o fim dele? Fazer a purificação dos nossos pecados. E depois sentar-se à direita da majestade de Deus, sentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nas alturas, colocado acima dos anjos, porque ele
é chamado pela Escritura filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Profecia de Natã a Davi sobre um seu descendente. Quando ele entra no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Portanto, Jesus é superior a todos os profetas e superior também aos anjos. E é este Jesus que nos agraciou com a sua vinda. Ele veio, concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e 9 meses após a sua concepção virginal, ele nasceu também de um parto virginal. E neste momento ele se revela até nós, porque a criança dentro do ventre materno existe, ela é tão humana como nós, mas nós não vemos. Ela fica escondida. A gente só vai ver quando ela nascer. E quando ela nascer, vem a alegria. Você não apenas sabe que a criança está no ventre da mãe. Agora a criança aparece e você pode olhar os seus olhinhos. Você pode abraçá-la, segurá-la ao colo. Essa é a alegria do Natal. Jesus, que estava escondido, primeiro no seio do Pai, desde toda a eternidade. Depois no seio de Maria, quando ele se encarnou. Agora ele se revela. É uma criancinha adorável. Adorável pelos pastores, adorável pelos magos, adorável por todos nós que quisermos recebê-lo. Adorável também pelos anjos. Todos os anjos devem adorá-lo. O evangelho de hoje é o prólogo de São João. O evangelho de São João começa com um longo poema chamado Prólogo, com as célebres palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. É a coexistência eterna do Pai e do Filho, desde sempre. Tudo foi feito por ele, sem ele nada se fez daquilo que foi feito. Ele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Trevas significa o erro, a ignorância e o pecado. Jesus veio nos tirar tudo isso com a sua luz. Depois vem um parêntese sobre a vinda de João Batista. E prossegue: a palavra estava no mundo. Vou usar a tradução ordinária. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não quis conhecê-lo. Veio para o que era seu e os seus não o acolheram. O que era seu? Os judeus, que não acolheram Jesus. E até hoje estão esperando um outro Messias. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele é filho por natureza. Filho de Deus é Deus. Nós somos filhos por adoção. Como somos filhos por adoção, nós não somos deuses, mas participamos da natureza divina pela graça. E essa participação na natureza de Deus é um dom que supera não só a natureza humana, mas qualquer natureza criada. Quando alguém pergunta a você: você é rico? Há uma resposta sábia que o povo costuma dar: eu sou rico da graça de Deus. Porque a graça é a nossa maior riqueza. Essa graça havia sido perdida por Adão, foi recuperada por Cristo, foi oferecida a nós. A graça nos torna filhos, filhos de Deus. Aqueles que acreditam no seu nome, pois eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. Este versículo pode ser aplicado também a Jesus, substituindo eles por ele. Há uma versão, uma variante nos manuscritos em que o pronome aparece no singular, ele, referindo-se a Jesus. Jesus não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que é isso? Isso se refere à concepção virginal de Jesus e o seu nascimento milagroso do seio da Virgem Maria. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o mistério da encarnação, que nós celebramos no dia 25 de março, dia da Anunciação do Senhor. Hoje, 9 meses depois, 25 de dezembro, celebramos o mistério do Natal do Senhor. A palavra o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória,
A glória de Jesus foi manifestada, por exemplo, no Monte Tabor, juntamente com Moisés e Elias. Essa glória ainda ficou velada durante a sua vida terrena, mas alguns puderam ver um sinal dela. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Bonito isso, graça e verdade. Outra tradução, amor e fidelidade. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, ou graça sobre graça, superabundância da graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Moisés é do Antigo Testamento, ele nos deu a lei, mas faltava a graça para cumpri-la. A graça veio com Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu a sua missão, veio a este mundo e voltou para o Pai. Porém, os frutos desta missão dependem de cada um. Aqueles que não o acolheram ficaram sem proveito algum. Se estavam no pecado, permaneceram no pecado. Se estavam nas trevas, permanecem na escuridão. Mas aqueles que acolheram Jesus, pela fé, receberam com o batismo o poder de se tornarem filhos de Deus e de assim participar do mesmo destino de Jesus. Jesus, como homem, sofreu, morreu e ressuscitou e está sentado também como homem à direita de Deus Pai. E nós, se aceitarmos a salvação que Ele nos trouxe, receberemos a filiação divina, a graça e a herança eterna. Também nós iremos para o céu para participar da sua glória. De fato, este menino é um sinal de contradição. Diante dele as pessoas se dividem e não é possível a neutralidade. Há aqueles que o perseguem até a morte, como Herodes. Há aqueles que são fiéis até o fim, como Maria Santíssima. E nós, de que lado nos colocamos? Peçamos que não estejamos entre aqueles que procuram a morte desse menino. Procuram a morte dele todos aqueles que odeiam o seu próximo. Porque o que fizermos ao menor dos nossos irmãos é a ele que nós fazemos. São fiéis a este menino aqueles que, tendo recebido o batismo, frequentam os sacramentos, participam da Santa Missa, rezam incessantemente e recebem graça sobre graça. A decisão é nossa. E tomara que a nossa decisão não seja outra a não ser confirmar as promessas do nosso batismo, de renúncia a Satanás, as suas obras, as suas seduções, e de seguir esse menino, mesmo que ele nos convide a carregar a sua cruz e ser pregado nela. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.